Salve corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Tô aqui tomando meu mate, a minha nova mania que eu trouxe lá do Aconcagua, que aliás é uma delícia. Se você nunca tomou, por favor, experimente que você vai gostar. Esse mate de hoje também é uma homenagem aos meus amigos gaúchos lá de Ivoti, da Fila, porque hoje nós vamos fazer um review não de um tênis, mas de uma nova tecnologia de entressola. Esse vídeo é um vídeo que é diferente de tudo que você já assistiu aqui no canal, que normalmente de sexta-feira eu te apresento um novo tênis, e a Fila tem um novo tênis, é esse aqui, que esse é o Speed Rocker, é um novo modelo da Fila, que ainda não foi lançado, será lançado em muito breve, mas esse tênis está aqui nas minhas mãos, e eu usei esse tênis a semana inteira, e é um senhor tênis, principalmente para poder explicar para vocês sobre a nova tecnologia de entressola, porque a Fila também me mandou o tênis desconstruído e o material de entressola. Por que ela fez isso? Você tá ligado que esse nosso universo do mundo da corrida é um universo de muitas nomenclaturas e de muitas tecnologias, e muitas vezes a gente fala tanto sobre tecnologia e esquece algo fundamental, que é o sensorial. Então a ideia da Fila de dividir o lançamento do Speed Rocker em, primeiro, apresentar a nova tecnologia e depois apresentar o novo tênis, justamente para que a gente tenha, primeiro, uma avaliação sensorial de como é correr com essa nova espuma, antes mesmo de saber do que ela se trata. Ontem eu tive uma reunião com o Neemias, com o Gustavo, com o pessoal de marketing da Fila, porque eu falei assim, bom, já que eu vou apresentar o material novo, que é o Skyfoam, esse daqui, eu quero saber do que se trata, que material é esse, etc. E eles foram muito claros e já me disseram logo no começo da nossa conversa: a gente não vai te falar que material é, vocês só vão saber na apresentação oficial lá no dia 9 de março. Então, antes do dia 9 de março, o que eu tenho para te apresentar são as minhas impressões sensoriais sobre essa nova espuma, a Skyfoam. Mas eu não vou te falar só sobre a espuma e só sobre o que eu achei de correr com ela. Eu vou também te falar um pouquinho sobre a minha visão de mercado e onde a Fila se insere. Bom, se você não me conhece, eu sou Gustavo Maia, esse aqui é o programa Fôlego. Clicando aqui, ó, você se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui embaixo na nossa descrição você tem acesso ao nosso grupo do Telegram. Todo dia tem mais de 50 ofertas para você. Se você quer fazer uma boa compra, você tem que fazer parte do nosso grupo do Telegram, então você está perdendo tempo. E eu ainda lembro a você que a partir de 2026 todo o quadro Testamos tem um apoio de dobro, cara. Este aqui é o Hydra Isotônico, cara, o único isotônico em lata do Brasil. Você sabe que isotônico em lata, além de te repor os sais minerais e te hidratar, você também está contribuindo para a sustentabilidade, porque a lata é o invólucro mais reciclado do mundo. Isotônico em embalagem plástica só serve para poluir o planeta. Lembre-se, cara, todos os produtos no site da Dobro você consegue comprar com o cupom Fôlego, te dá 10% de desconto. Tá valendo? Roda a vinheta então e vem conhecer a Skyfoam, que eu não sei do que se trata, mas vou chutar o que eu acho que é, óbvio. E você vai entender por que a Fila está fazendo esse movimento estratégico. Vem! Então vamos lá, cara. Antes de mais nada, deixa eu fazer um recap, né? No ano passado a Fila lançou o Racer Carbon número 3, que foi um tênis muito aguardado, foram 2 anos entre o 2 e o 3. Todos os modelos da Fila, os tênis passam por todos os atletas da marca, fica ali em média 2 anos de maturação, né? De experimentação, de vai e volta da galera da engenharia de produto para os atletas, para tentar lapidar o produto e que ele seja o melhor possível. Quando eles lançaram o Racer Carbon número 3, o tênis ele veio com peso um pouquinho acima do que a maioria do mercado esperava, e esse peso a mais estava muito conectado ao material de entressola, que a Fila na época insistiu em não divulgar qual material era, mas era um blend de EVA com alguma coisa que a gente não sabe o que é. Este material era um material mais denso e aí acarretou num peso extra para o tênis, tanto que eu acabei colocando o Racer Carbon no meu top 10 Super Trainer, porque eu acabei usando e uso até hoje esse tênis para os meus treinos de qualidade. Ele acabou deixando a prateleira de Super Tênis, porque os Super Tênis estão sempre na casa de 200 gramas, né? E ele, por ser um tênis um pouquinho mais pesado, acho que estava na casa de 240 gramas, ele não entrava na minha lista de Super Tênis, entrou na lista de Super Trainer. Muita gente estranhou o Racer Carbon 3, mas eu entendi a movimentação da Fila. A Fila queria propor um calçado que fosse mais durável, né? Porque os super tênis
se desintegram com muita rapidez, facilidade. Então a Fila quis fazer um tênis que fosse durável e ao mesmo tempo fosse um tênis reativo, que te desse retorno de energia. E o tênis é justamente isso. O Racer Carbon 3 é um tênis muito legal, super reativo, um tênis de performance, mas é um tênis mais pesado e por conta de ser mais pesado, ser mais robusto, ele vai te dar mais durabilidade. Por isso ele entrou na minha lista de Super Trainer. Só que ficou no ar algo muito importante. A Fila precisava de um novo material de entressola, porque se ela quer posicionar os seus calçados de altíssima performance nessa briga, que é uma briga de cachorro grande na casa de 190, de 200 gramas, ela precisava de um novo material de entressola. E aí nasceu o Skyfoam, que é esse material que está aqui. O Skyfoam, o nome Skyfoam vem do Skyrunning. Não sei se você sabe, mas a Fila é uma marca italiana, então ela está lá no Piemonte, na Itália, né, a sede, e ela durante muitos anos apoiou eventos de skyrunning, injetou recursos em produzir materiais, em produzir equipamentos para a prática do skyrunning. Eu não sabia disso também, essa informação é nova para mim, eu não sabia, mas fiquei sabendo agora conversando com o pessoal da Fila. E aí a Fila criou esse nome, Skyfoam. Sky, céu, foam, espuma, espuma do céu. É muito conectado, então, historicamente a esse apoio, a esse envolvimento da Fila no Skyrunning, que eu achei super legal, porque o Skyrunning é uma modalidade que eu particularmente adoro. Mas da onde nasceu essa espuma aqui? Essa espuma nasceu numa collab entre a Fila Brasil e a Fila Coreia. Eles desenvolveram um novo material, que não dizem qual é, então eu não posso te dizer qual é, cravar, porque essa informação não temos, teremos só no dia 9 de março. E este não é só um novo material, mas é também um material sobre o qual recai muita engenharia. Então a Fila pegou este material e começou a expandi-lo de uma maneira que conseguisse extrair do tênis a máxima fluidez de passada e leveza. E o resultado é que este material é 40 gramas mais leve. Essa entressola é 40 gramas mais leve do que a entressola que a gente tem, por exemplo, no Racer Carbon 3. E isso põe a Fila de volta no jogo. Totalmente. Agora eu vou te falar de forma sensorial, porque eu venho correndo com um Speed Rocker, né, que é esse cara aqui, que você vê que ele tem até o nome da Skyfoam na parte interna do tênis, mas o nome do tênis é Speed Rocker. O tênis é um tênis com base larga, é um tênis bem estável, mas é muito leve. E essa leveza do tênis está altamente conectado ao Skyfoam. O Skyfoam é extremamente aerado, a sensação que eu tenho com ele é de maciez muito acima da média, e por ser aerado, você também tem leveza e retorno de energia. Então eu acho que a Fila acertou no material. Agora, vou te dizer o que eu acho que é. Difícil dizer, cara, mas assim, pela ausência de ranhuras, eu diria que esse material não é um PIBA, e eu diria que esse material, por atingir esse ponto de leveza de 40 gramas mais leve do que a entressola anterior, que era um blend de EVA com alguma coisa, eu acredito que essa entressola também não seja um EVA. Então eu vou ficar aí na casa do TPE. Se eu puder chutar, eu chutaria que é um TPE, mas não vamos saber, vamos saber só lá em março. Agora, a engenharia que a Fila coloca aqui é muito interessante e vale a pena ser comentada. Se liga. Lembre-se, cara, que o material não é tudo. É como você expande esse material, como você faz esse material inflar, como você dá para ele a característica de maciez, como você dá para ele a característica de ser aerado e a característica de poder retornar a energia. Isso é muito importante. Foram 2 anos de trabalho nesse material de entressola, em que a Fila recrutou 10 dos seus atletas e 10 mil quilômetros foram corridos em cima deste material até que eles tivessem certeza que ele estava pronto para ser lançado no mercado. Se você olhar de perto, eu vou até pegar o tênis aqui para você ver. Se você olhar de perto, você percebe que o tênis tem um rocker bem legal. E o rocker desenvolvido para este tênis aqui, que foi levado a cabo neste material de entressola, é um rocker com angulações iguais, tanto na entrada quanto na saída. E também é um rocker limítrofe, para que você não tenha dentro do tênis uma placa de carbono. Fazer isso, por que a Fila pensou nisso? A Fila falou o seguinte: a gente vai tentar colocar nesse tênis o melhor rocker possível para que o tênis se mantenha íntegro sem uma placa de carbono lá dentro. Então você tem algo que é bem abaulado e por conta disso permite uma linearidade, uma transição super redonda, super fluida. O final da sua passada no rocker sempre tem aquele pouquinho de sensação de trampolim. Então o que a gente tem aqui é um material bem aerado, bem macio mesmo.
e que você tem no Shape Rocker tanto uma entrada mais saudável quanto uma saída em efeito de trampolim. A sensação do tênis é maravilhosa e o tênis, apesar de ser parrudo e largo, é um tênis leve, macio e responsivo. Gostei muito, Fila tá de volta no jogo. Agora, algo que é muito legal pra gente explicar aqui, se você pegar a entressola que veio separada, você percebe que são duas peças aqui, né? Então a Fila pega o Skyfoam e coloca em duas densidades. Normalmente, quando a gente vê calçados que são forjados em duas densidades, né, dois materiais de entressola, esses materiais de entressola estão sobrepostos. Então você tem lá o material de entressola de uma densidade na parte alta, o material de entressola de outra densidade na parte baixa. E esses materiais agem um contra o outro e permitem assim mais reatividade ou mais amortecimento, dependendo do material e dependendo de como ele é expandido, né? Até que ponto você consegue extrair essas qualidades do material de entressola. O que a Fila faz aqui é algo que eu nunca tinha visto, é algo novo, né? Ela coloca um produto com bidensidade, mas de forma linear. Então você tem uma densidade aqui, você tem uma densidade diferente aqui, que é mais macio, e você tem uma densidade na frente igual à densidade anterior. Isso significa que toda vez que você vai fazer strike, rolagem e toe-off, você passa por duas densidades diferentes. E vou te falar, cara, a sensação no médio pé é uma sensação realmente de flutuar. É uma doideira o que a Fila conseguiu fazer aqui. Isso mostra um patamar de engenharia muito avançado. Então, quando a gente fala de Fila Brasil, cara, a gente está falando da indústria nacional. O que eles fazem aqui é arriscado, mas mostra uma engenharia de altíssimo patamar. Você arriscar em colocar uma bidensidade de forma linear, não sobreposta, você está arriscando a transição do tênis, né? É normal que algumas pessoas estranhem essa transição, mas nesse caso a transição é macia, é fluida e é uma delícia. Cara, eu tô muito curioso por essa apresentação que a Fila vai trazer lá em março. Mas eu vou te dizer já, eu vou aplaudir o marketing da Fila por essa estratégia de lançamento. Até porque, se eu falo para vocês aqui, é um TPE ou é um PIBA, vocês já criam seus pré-conceitos em relação aos materiais de entressola e lembro a você, cara, que o material não é tudo. A maneira em que esse material é expandido e como ele é controlado para ser macio ou reativo ou aerado ou denso, isso diz muito sobre o resultado final do produto. Às vezes não é o material que é usado, mas como esse material, como a engenharia trabalha esse material. Então o que a Fila faz, ela faz o seguinte: vamos acabar com o estereótipo, vocês não vão saber o que é. Só quando a gente quiser que vocês saibam. Mas agora, por enquanto, me dê a sua opinião sensorial, corra no tênis e fala o que você achou, antes de você saber o que é. E eu achei isso muito legal. E eu vou te dizer, eu adorei. A Fila tá de parabéns, o tênis é fantástico. Em 2 semanas eu te conto detalhes do Speed Rocker, que é um tênis que vai entrar na categoria de intermediário, rodagens de todo dia, muito macio, muito reativo. E também vou te dar mais detalhes sobre a Skyfoam, que é um avanço, uma evolução da indústria nacional. Muito legal. Espero que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Abraço pra você até lá. Tchau.